Inicia o quarto capítulo do tema da mensagem de hoje. A vinda do Senhor Jesus, os falsos mestres. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, logo ao pesar, irmãos, das opiniões divergentes que surgiram a partir da reforma protestante, era constante, unânime a interrupção à tradição segundo a qual Pedro pregou. O Evangelho em Roma, ele encontrou o mártir, porque é robustecido pelos escritos dos pais das igrejas e pela arqueologia. A maioria dos teólogos, dos eruditos da palavra de Deus e dos rabinos e dos papas, todos afirmam que Pedro foi martirizado na cidade de Roma. Glória ao nome do Senhor. Carta do apóstolo Pedro, 2, capítulo 3, versículo 1 em diante. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Aleluia. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências, e dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe, aleluia, pela mesma palavra, glória ao nome do Senhor, se reserva como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juiz e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as sombras que nela se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz, tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os idólatras, inconstante, tosse, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição.
Mas vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais justamente arrebatados e descaia da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória ao nome do Senhor. Acabamos, irmãos, de fazermos a leitura no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Glória ao nome do Senhor. Estamos vivendo, irmãos, os últimos dias. Estamos vivendo os últimos momentos da graça. Está tendo corrupção, roubalheira, engano em diversas igrejas, em diversos mundos, nações. Aleluia. Mas você que está ouvindo esse tema hoje, esse tema vem abrir o teu olho acerca daqueles que enganam, que te iludem, que te faz descair da tua fé. Não deixe ser enganado pelo comércio das igrejas, pelos homens letrados, pelos homens formados, pelos doutorados, mestrados, titulados de carteirinha, anel de teologia, formadores. Cuidado, cuidado, você que está ouvindo esse tema hoje. Não se deixe ser enganado pela doutrina dos homens maus, dos homens enganadores, abomináveis, mentirosos. Aleluia. Cuidado. Me recordo de uma passagem da Bíblia que conta que Jesus chegou no templo um certo dia. Na casa do pai encontrou comércio, expulsou todo mundo na base do chicote. É, Jesus, desce aqui de novo pra fazer a mesma coisa, só dessa vez no Brasil. Faz parte de mim, fala coisa que a maioria das pessoas tem medo de falar. Sou o profeta que o dinheiro não vai calar. Não vão me comprar, meu caráter não está à venda. Sinceramente não espero que a maioria me entenda. Sei que é difícil ouvir que o evangelho virou negócio e que as pessoas no banco da igreja viraram gado. Dízimo é bíblico, oferta é bíblico, mas campanha e desafio em excesso está errado. Enquanto você coloca a sua fé no envelope, não percebe que está sendo vítima de um velho golpe aplicado pela igreja católica antigamente e que hoje atinge a igreja dos crentes. Pois o demônio que age e engana na igreja do Papa cruzou a fronteira religiosa e hoje nos ataca. Mamon, entidade maligna na vida do inferno. Antigamente usava só batina, hoje também gravata eterno. O evangelho é vida, não é negócio. Deus procura orador e não sócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios. O evangelho é vida, não é negócio. Deus procura adorador e não sócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios. Eu não faço rap pra vender CD, pra me aparecer, pra agradar você e pra aqueles que criticam a minha missão. Eu não componho rap, escrevo ministração. Diferente de muitos que estão na mídia, na televisão, dizem que só falam de salvação, mas visando a arrecadação. Disputa absurda de território, é notório, o discurso neles é contraditório. Só vejo a defesa de interesses pessoais. Só minha igreja presta, as outras são de Satanás. Propaganda que eu te garanto, irmão, ser muito enganosa. Tem pastor e bispo na TV com pregação mentirosa. E quando é abordado e questionado, chama quem o denuncia de filho do
do diabo. Eu não sou contra a teologia da prosperidade, mas é errado colocar ela como prioridade. O evangelho é vida, não é negócio. Deus procura adorador e não sócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios. O evangelho é vida, não é negócio. Deus procura adorador e não sócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios. Esses dias eu vi na TV uma coisa de louco. Eu vi um líder de certa igreja pedindo dízimo em dobro. É antibíblico, porém muita gente o seguiu no momento. O povo de Deus padece por falta de conhecimento. A palavra fala de dízimo, oferta, primícia, mas o que esse líder fez e faz é coisa de polícia. Isso me intriga e me leva a mais um questionamento, irmão. Por que será que ele quer tantos horários na televisão? Cê fala que o milagre é de graça, porém com ele faz comércio que futuramente, infelizmente, te levará à desgraça. Deus usou tua vida pra curar tanta gente. Tomara que cure também sua alma e seu caráter doente. O evangelho é vida, não é negócio. Deus procura adorador e não sócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios. O evangelho é vida, não é negócio. Deus procura adorador e não sócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome. Aleluia. Chegamos, irmãos, ao final da nossa série de mensagem desta segunda carta de Pedro, nas quais, irmãos, vamos abordar nesse tema, nessa madrugada de hoje, dia 4 de abril de 2016. Aleluia. A questão do crescimento espiritual. Aleluia, Deus. Sem total apego à palavra de Deus, revelada e confirmada por Ele. É que ela é o único, irmãos, recurso seguro que temos para detectarmos os falsos mestres. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E deles, irmãos, nos desviarmos. Aqui, irmãos, no capítulo 3 dessa carta, o apóstolo Pedro trata sobre a vinda do Senhor, mostrando aqueles que se apegam à palavra e não andam iludidos pelas mentiras dos falsos mestres. Deve também, irmãos, manter viva a esperança em seu coração da volta do Senhor Jesus. E numa época em que a incredulidade e a característica principal das pessoas, nos filhos de Deus, somos desafiados, irmãos, a guardar com firmeza e esperança a volta do Senhor Jesus. Não importa o que possa acontecer. Eu, você, irmão e irmã, e você que está ouvindo esse tema hoje, não tire os seus olhos do céu. Glória ao nome do Senhor. No versículo 1 em diante, irmãos, Pedro mostra o seu objetivo em escrever essa carta. Recordar aqueles irmãos da bendita promessa de Deus, irmãos, dadas tanto através dos profetas como através dos apóstolos. Se inicia o 5º capítulo
do tema da mensagem de hoje, a vinda do Senhor Jesus e os falsos mestres.